Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao primeiro episódio do Plano Dentista Único. Aqui a gente vai conversar sobre várias estratégias para você poder viver da sua odontologia e trabalhar com tempo, trabalhar menos, com qualidade e ser bem remunerado, né? Ganhar bem por isso. E o tema hoje é como responder, como conversar com pacientes via WhatsApp, pelo telefone, aquele paciente que já te encontrou na rede social e agora é seu papel levá-lo até o seu consultório para poder guiá-lo até o seu tratamento. Beleza, então, Giovana, olha só. Primeiro ponto, né, o que é o papel de uma secretária? O papel, né, dessa pessoa que vai responder aos leads. E por que é importante você assumir esse papel nesse momento? Né, a secretária comercial, antes de mais nada, né, ela é uma secretária comercial. Mais importante do que perguntar como que o paciente está depois do procedimento, isso, claro, é super legal, é ela fazer com que o paciente que te procurou, aquele paciente que é curioso, né, o lead, de fato, converta em um paciente. E o papel dela é só uma coisa, é levar o lead lá para dentro do seu consultório, para você poder conhecer o paciente, para você poder fazer o seu papel. No funil de vendas, ela está na segunda etapa. A primeira etapa é o marketing, né, as redes sociais, que vão levar o potencial paciente para o seu WhatsApp. Essa é a primeira etapa do funil. A segunda etapa é do WhatsApp ele ir para o seu consultório. E aí depois você vai dar sequência, né? Mas esse tipo de secretária, ela tem que ter uma comunicação muito assertiva, né? E a conversa deve ser, ao mesmo tempo, empática e persuasiva. Quando a gente fala de persuasão, muitas vezes parece que é uma coisa assim, que flerta com a manipulação, né? Mas é muito pelo contrário, na verdade. A persuasão e a empatia têm tudo a ver. Porque quando você entende a pessoa, quando você consegue se colocar de fato no lugar dessa pessoa com quem você está conversando, você consegue mostrar para ela qual que é o melhor caminho. É isso que é a persuasão. Então, esse papel de secretária, esse papel de conversar com o paciente, tanto na rede social, quanto no WhatsApp, quanto ter uma estratégia também lá na hora da avaliação, isso tudo é tão importante quanto o tratamento em si. Isso tudo faz parte do processo de resolver o problema do paciente. Isso é uma coisa que muitas vezes o pessoal acha que é errado, né? Que um profissional sério não faz marketing, ou então que ele não deve ter uma comunicação persuasiva, porque tem essa visão errada do que é isso. E assim, Giovana, é realmente fora da nossa zona de conforto como dentista, esse tipo de coisa, tá? Para começar, você não está sozinho nesse barco aí. Porque a gente realmente tem uma expectativa de que a gente vai conseguir ser excelentes profissionais, né? Nós seremos excelentes profissionais e que naturalmente esse processo vai acontecer, e você vai ficar satisfeita com a profissão, mas não é assim que acontece. Enfim, esse tipo de estratégia, eu demorei muito tempo para conseguir realmente assim, refinar e conseguir chegar onde eu queria com o meu paciente. Onde que eu quero chegar com o meu paciente no WhatsApp? Levar ele para minha consulta, né? E mais do que isso, não só fazer ele agendar uma avaliação, mas ajudar ele a chegar o mais preparado possível para fazer meu tratamento. Ajudar ele a entender por que ele precisa do meu tratamento, a entender que o problema que ele tem é um problema sério, é um problema que precisa de solução. E no fim das contas, usando todas essas estratégias, fica muito claro, fica óbvio para o paciente que eu sou a pessoa certa mesmo para resolver o problema dele. Então ele já chega no consultório desejando o meu tratamento. Bom, e como eu te falei, né? Esse é um tipo de coisa que você deve investir tempo.
Você deve investir dinheiro para dominar isso. Porque foi esse o tipo de percepção que eu tive lá atrás. Eu já falei sobre isso com você muitas vezes. Que o que eu precisava era de aprender a fazer toda essa operação. Que quando eu soubesse cada etapa do meu funil ali, o que eu preciso fazer, como fazer, eu teria, tipo assim, seria o código universal do Matrix. Fraga, eu posso mudar de cidade que eu vou saber fazer. Saca? É isso. E caso, né, você, caso o dentista, não bote atenção nisso, não se preocupe com essa resposta ao paciente, ao lead, né, ao potencial paciente, o negócio desanda. Primeiro que o paciente, muitas vezes, vai querer só saber o preço, vai ser só aquele paciente curioso. Então você tem que ter estratégia para tudo. Você tem que ter estratégia ali na sua comunicação para fazer isso, para reforçar as dores do paciente, para ele perceber que o problema dele é sério e que ele precisa de solução, para você reforçar também os desejos dele, as aspirações, e para conseguir contornar as objeções, que às vezes o paciente vai achar que o tratamento é muito caro, e às vezes ele nem vai querer marcar uma consulta porque ele acha isso. Ou então ele vai achar que o tratamento é muito demorado, ou que o tratamento é doloroso, e é importante você ter estratégias para contornar todas as objeções. Por isso que é tão importante você conhecer o seu avatar. Você conhecer bem quem que é o seu paciente ideal, porque esse tipo de abordagem você vai usar não é só no WhatsApp. Você vai usar na rede social, você vai usar no WhatsApp, você vai usar na consulta de avaliação e até durante o tratamento. Porque o tempo inteiro você vai estar reforçando para o paciente ali que ele está fazendo a escolha certa de estar com você. E até no pós-tratamento, para ele poder te indicar. Né? E o paciente de indicação é o paciente perfeito. Né? A internet, na verdade, potencializa isso. Né? Mas acho que o objetivo, assim, no fim das contas, é ter tanto paciente de indicação que o tráfego vira secundário. O paciente de indicação é tudo de bom. Ele já te conhece, já sabe quem é você, já sabe até mais ou menos quanto que o colega dele pagou, já, tipo assim, já chega te amando. Se você recebe um paciente de indicação e você não consegue conduzir ele ao seu tratamento, quer dizer que sua comunicação está toda atrapalhada. Então, não é que o paciente que hoje em dia, né, que o paciente da internet é só paciente curioso, e não é que o paciente hoje em dia só quer saber de preço, é só que a sua comunicação não está certa, não está efetiva. Muita gente erra. Primeiro, que as pessoas não dão um valor devido para isso. E, enfim, o que eu acho que são erros muito comuns? O paciente chama a pessoa lá no WhatsApp e ela já quer fechar direto para o agendamento. Então, quanto que custa o tratamento? Aí a pessoa já fala assim, tem que agendar uma avaliação. Ou então, como funciona o tratamento? Só com avaliação que dá para saber. Isso é errado. Isso é errado, porque o paciente tá com o foco no lugar errado. E você não ajuda ele a tirar esse foco. Você só joga uma objeção na cara dele. Fala assim, não, aqui não é assim que funciona. Sabe? E aí você lembra que a persuasão tem tudo a ver com a empatia? Eu acho que é justamente esse o primeiro passo. Para entender, de novo, a importância de conhecer o seu paciente ideal. Porque quanto mais você conversar com ele, mais você vai observar padrões. Claro que cada paciente é um indivíduo único, né? Uma pessoa diferente. Claro que até hoje, depois de 3 anos, conversando com o mesmo tipo de paciente, que tem as mesmas dores, eu ainda me deparo com novidade. Sempre tem alguém que me conta uma dor que eu não conhecia, que eu não sabia que o paciente podia ter. Mas é esse exercício de empatia que vai te ajudar a ser persuasivo. Então, a primeira coisa que eu faço quando o paciente me chama no WhatsApp é perguntar o que está acontecendo. Às vezes o paciente fala assim, quanto é para tirar o dente ciso? Assim, eu já sei o que ele precisa. Né? Eu quero saber assim, o que está acontecendo. Muitas vezes eu só ignoro essa pergunta. A maioria, na verdade, eu sempre só ignoro essa pergunta
me apresento e falo, olha, me conta um pouco melhor do seu caso, só para eu, né, saber como que eu consigo te ajudar e tal. E acho que na cabeça do paciente ele até pensa, tipo assim, ele precisa de saber qual que é o meu caso para poder me falar o preço depois. Porque mal sabe ele que eu não vou falar, né? Mas enfim, eu não falo isso de cara. Já não vou falar assim, não tem como passar o preço. Sabe? Ou então o paciente pergunta, como funciona o tratamento? Aí eu vou lá e falo assim, só agendando a avaliação? Não. Eu explico para ele como funciona o tratamento. Mas antes disso, eu tento me conectar com ele. Aí tem o X da questão da empatia. Eu tento entender quem que é essa pessoa, qual que é a situação da vida dela. Eu tenho 34 anos, tenho 2 meninos pequenos, eu trabalho, sei lá, numa escola, sou professora, e minha vida é muito corrida, e aí eu tô querendo saber quanto custa para tirar o siso. E aí vamos trabalhar melhor isso então. Beleza, já entendi um pouco do contexto dela, agora vamos entender do problema dela mesmo. E por que isso é importante? Depois, Giovanni, você vai ver que quando você pega todas essas informações que o paciente está te entregando, você vai até conseguir melhorar o seu tratamento. Você vai fazer um tratamento sob medida para aquela pessoa. A sua comunicação toda vai ser sob medida para aquela pessoa. Então tá. Então, olha, ela tem 2 meninos pequenos e ainda trabalha em escola, né? Então, muito provavelmente ela tem uma rotina assim, puxadíssima. Isso sempre é importante para o seu paciente. Então, provavelmente ela vai ter uma objeção de tempo, de distância, que você vai trabalhar lá na frente. Beleza, entendeu a situação dela, agora o problema dela. Por que quero saber quanto custa para tirar o siso. Me conta um pouco do seu dente siso. O que está acontecendo? E aí, eu que já conheço meu paciente, eu sei que o siso pode estar doendo, pode estar inflamado, pode estar dando mau hálito, pode estar entortando os dentes da frente, pode estar comendo o segundo molar, que nem o paciente fala. Ele pode estar incluso, e aí o paciente foi no dentista, o dentista falou que precisa tirar o siso para colocar o aparelho, porque na verdade, percebe, o problema não é nem o siso, é o dente torto do aparelho, mas ela sabe que ela precisa tirar o siso. Então assim, toda a comunicação fica totalmente diferente. E hoje em dia eu percebo vários padrões. O que mais que tem? Aí, né, foi no dentista, viu que o dente siso está incluso, está perto do nervo, e aí começa a entrar outras questões. Certo, entendemos qual que é o problema do paciente, e eu faço um trabalho de tentar entender como que esse problema implica na vida dele. Como que esse problema atrapalha ele no dia a dia. O que a gente está fazendo aqui, Giovana, é ajudar ele a desenvolver um raciocínio que lá no fim das contas ele fala, nossa, eu preciso de agendar essa consulta. Agora. Porque lá na ponta final, a gente ainda vai dar uma oportunidade para ele. Ele vai falar, nossa, eu estou com um problemão, eu vou aproveitar essa oportunidade. Pode marcar para mim aí o horário que for que eu vou. E aí, então, como que é isso? Está com dor no dente? Isso está te atrapalhando a comer? Você está conseguindo higienizar a boca direito? Não, isso aí está me atrapalhando até ontem, até sair mais cedo do trabalho. Tive que ir numa urgência, de tanta dor que eu estava sentindo. O dentista lá falou que eu preciso tirar esse dente e tal. Então, é isso, é desenvolver, ajudar o paciente a desenvolver. Você está mesmo guiando ele até o seu tratamento. Até fazendo uma analogia, você, como dentista, é um meio. Né? Você não é o fim. O nosso trabalho para a gente é o fim. Né? O paciente vai lá no meu consultório, eu faço a cirurgia dele, para mim acabou. Mas para ele não. Para ele está indo ali só para chegar em outro lugar depois. É isso, a gente serve de guia mesmo. Coloque isso na sua cabeça. O seu papel, como dentista, é guiar o seu paciente do ponto X até o ponto Y. O ponto Y é o seu tratamento? Não. O ponto Y é o lugar que ele quer chegar depois do seu tratamento. Sua comunicação, então, vai ser falando só do seu tratamento? Não. É igual quando você pede um Uber. Você não pede um Uber para ficar passeando de carro.
Você pede um Uber porque você quer ir para outro lugar. Então você tem que entender onde que é esse outro lugar, o que é que o paciente quer sentir ao chegar nesse outro lugar. Quem que ele vai encontrar lá? Ele vai... Depois tem um segundo lugar que ele quer ir depois. Sabe? Entender isso mesmo. Isso tudo você conversa com ele por mensagem mesmo, digitada? Ótima pergunta. Isso é um negócio que faz toda a diferença. Mesmo porque isso aí não tem muita regra, não. Assim como entender quem é o seu paciente é um papel importante seu, é entender qual que é a melhor forma de se comunicar com ele. Porque se comunicar com um jovem lá de 18 anos, que fica o dia inteiro no TikTok, é totalmente diferente, né? Que fica o dia inteiro no TikTok e quer, sei lá, fazer um clareamento, é totalmente diferente do que se comunicar com uma senhora que usa o celular só para o WhatsApp, mas mesmo assim não gosta. E ela quer fazer implantes para ter uma dentadura fixa. É totalmente diferente. Né? Então, tem paciente que vai ser melhor conversar pelo WhatsApp, mas tem paciente que vai ser muito melhor conversar por ligação. Como você identifica isso? Testando. Testa. Tem que testar. Você tem que ver qual que é o melhor caminho mesmo, sabe? Para os meus pacientes, como que eu faço? Eu uso muito o WhatsApp. Raros são os casos que eu ligo no primeiro contato. A não ser que seja assim, que eu perceba que a pessoa está precisando de um acolhimento especial. Se a pessoa está desesperada. Teve uma vez que eu recebi uma paciente que ela me encontrou no Google e ela tinha acabado de tirar um dente siso superior e ela tinha dois inferiores ainda complexos para remover. E a experiência de tirar o superior foi a pior coisa que já fizeram na vida dela. Que já fizeram com ela. Ela achou uma coisa horrível, a cirurgia foi horrível, e a comunicação da dentista não estava adequada também, né? A dentista nem estava paramentada, ela falou que a dentista estava com o umbigo de fora, cabelo Que solto. isso? É. Você vê, Eu, a concorrência que está aí concorrendo com você. nossa, como é que ela teve coragem de abrir a boca de uma pessoa Não, dessa? ela falou que na hora que ia começar a cirurgia, que ela viu que ia ser desse jeito mesmo, que a vontade era dela sair correndo, mas ela ficou sem graça. Enfim, ela tava meio desesperada. Aí eu liguei para ela. A gente trocou uma ideia, eu conversei, já tranquilizei ela, me coloquei à disposição e tal. E só nesse primeiro momento. E aí depois eu até nem concluí, né, até agendar a consulta dela pela chamada, não. Eu só quis acolher ela ali para ela ver que, putz, que comigo ia ser totalmente diferente. Porque foi mesmo. Mas eu uso muito o WhatsApp e aí eu uso todos os recursos do WhatsApp. Eu mando áudio, eu mando vídeos. E isso é muito forte. Mas se coloca na pele do paciente. Você está morrendo de medo, você está cheio de dúvidas, cheio de receios. Aí a doutora me manda um vídeo me chamando pelo nome e me dando super atenção e me quebrando minhas objeções, falando dos meus medos, me explicando que o caminho com ela é diferente. Isso tem muito valor. Ele acha chique. Ele fala, nossa, doutora, só de você responder ele no WhatsApp, ele já vai achar uma coisa assim, do outro mundo. Vai achar muito chique. Ele fala, Então, nossa, responde, né? Tipo, você mesmo. eu mesmo. E eu já testei muita Fala coisa. você mesmo, você não finge que é a sua secretária. Não, pois é, o povo acha que isso aí é bom, né? Eu achava também que isso aí era bom. Só que é isso, sabe, Giovanni? Eu percebi que o caminho é o contrário. E é até engraçado como que a solução de muita coisa está no problema. A gente acha que a gente tem um problema, a gente percebe que isso é a solução. Eu achava que eu tinha um problema porque eu não sabia fazer implante direito. Eu só sabia fazer dente ciso. Dente ciso é um procedimento mais temido da odontologia. Isso foi a minha solução. Eu achava que eu tinha um problema porque eu não tinha secretário. E aí o paciente ia achar, sei lá, que eu não sou um dentista. Bom, pô, tem nem secretário? Só que isso foi minha solução. Véi, tem dezenas de depoimentos de paciente falando como que isso foi importante para ele decidir
fazer o tratamento. Como que ele se sentiu acolhido, como que o nosso atendimento é diferenciado. Como é que você consegue tempo para responder esses pacientes? Ou, hoje em dia, que eu fico só por conta do meu consultório, né, eu tenho isso mais organizado. Mas, e esse foi até um desafio, porque quando eu trabalhava lá em várias clínicas e já estava, né, meu consultório estava começando, eu, por uma época, né, por um tempo, eu fiquei meio acomodado, sabe? Porque eu tinha ali paciente me chamando, mas eu estava trabalhando em outras clínicas, então eu tinha ali um garantido, né, uma miséria danada, mas era um garantido. E assim, hoje em dia eu vejo como que eu já deveria, hoje em dia que eu sei de tudo que eu sei, também é fácil falar, né? Mas eu já deveria ter tomado a decisão de sair de todos os lugares há mais tempo. Sabe? Eu acho que pelo menos um ano atrás, um ano antes de eu ter saído, eu já poderia ter saído e, assim, botado o meu na reta. Na hora que você bota o seu na reta, o negócio fica de verdade. Viu? O que você pode fazer? O que eu recomendo até que você faça? Você tem o WhatsApp e tem o WhatsApp Business. Você vai carregar os seus pacientes, seus leads com você o dia inteiro. Véio. E você vai se virar para responder eles. Se precisar, você acorda mais cedo. Se precisar, você responde de noite. Se precisar, você responde no sábado. Se vira, véio. Mas dá um jeito. E você consegue. Sabe, João? A gente fica botando empecilho de que a gente não está pronto, quando na verdade a gente está acomodado e tem medo de fazer. Mas você Então, acha que é saudável eu responder em horário fora do horário comercial? eu acho. O paciente está com o celular na mão o dia inteiro. O dia inteiro. Muitas vezes ele me chama 1 hora da manhã. Claro que eu não estou disponível, né, nesse horário. Eu acho que ainda mais nesse momento, tipo assim, hoje em dia, eu não respondo muito fora do horário comercial, só se eu vejo que é uma urgência, que se eu acolher o paciente ali naquela hora, vai fazer diferença. Mas é por questão minha mesmo, hoje em dia eu estou mais tranquilo, né, em relação a isso. Não deixe isso ser uma desculpa. Não deixe isso ser um obstáculo para você falar, não estou pronta, não tenho tempo para fazer isso. E Mas isso é seu número pessoal ou você tem o número do consultório? eu tenho o número do consultório. E aí você consegue ter o WhatsApp normal e o WhatsApp Business no mesmo celular. E você coloca alguma mensagem automática? Ou hoje em dia não. Poderia ter também, né? O problema de mensagem automática é ficar parecendo que a pessoa está conversando com um robô. É muito óbvio, pense em você, quando você quer resolver alguma coisa. Você liga lá para a operadora, você precisa resolver um negócio, e aí te botam com uma secretária eletrônica, você tem que ficar apertando o número. E assim, a gente está falando de uma coisa muito mais séria, que é a saúde da pessoa. Né? O problema vira a solução. Sabe? Você tem que ver que, putz, ao invés de pensar, nossa, não tenho secretária, não vou conseguir tempo para responder, você tem que ver isso como uma oportunidade de se aproximar do seu paciente, de conhecer melhor quem é o paciente que está te chamando e de aumentar a chance dele ir no seu consultório e desejar seu tratamento. Então, assim, e usar todos os recursos do WhatsApp. Usar emoji, usar figurinhas, você arruma umas figurinhas que façam sentido, né? Claro que você tem que ter uma postura profissional, mas também não precisa ficar conversando como um robô, sabe? Usar o português extremamente correto. Cara, na minha consulta, Giovanni, eu converso com o paciente, claro que numa postura profissional, como a autoridade que eu sou dentro do meu consultório, mas de uma forma muito leve, muito descontraída. Sabe, eu até, em alguns momentos, eu falo termos muito técnicos, explico conceitos técnicos e tal, mas isso é a minoria, deve ser tipo 2% da minha consulta. No geral, eu estou conversando com ele sobre a viagem que ele fez, sabe? E assim, nossa, que legal, me conta, como é que é isso? No WhatsApp também, o paciente me fala uma coisa, eu não falo prezado fulano, Sim. sabe? Não é assim. É natural mesmo. E aí, você fala com o paciente que é você mesmo que está falando com ele? Falo. Eu falo assim, Tem esses textos prontos ou você vai criando na hora?
Eu vou criar na hora. Tem um script, né? Não é um texto pronto, mas é uma coisa que eu falo sempre. Né? E aí eu vou percebendo, e né, como eu já conheço meu avatar, percebendo qual que é o padrão principal ali, eu já tenho uma série de coisas que eu pergunto para seguir aquele raciocínio que eu te falei, né, que a gente conduz ele. Então, por exemplo, é sempre assim, o paciente do Facebook, eu tenho hoje em dia captação pelo Facebook, né, o Meta Ads, Facebook, Instagram, e pelo Google. E aí, quando ele clica no anúncio, já chega para mim uma mensagem automática do anúncio. Por exemplo, oi, te encontrei no Google e quero agendar uma avaliação. Então, oi, te encontrei no Instagram, Facebook e quero agendar uma avaliação. Isso é legal porque eu tenho um controle mesmo dos meus leads, de onde que eles vêm. E não só isso, a qualidade desses leads. Então, por exemplo, paciente do Google tende a ser um lead mais aquecido, porque ele já tem a intenção de fazer o tratamento, ele já pesquisou lá, cirurgia de siso com bucomaxilo, e me encontrou. É diferente do paciente do Instagram que está com o siso doendo lá, mas está pensando em outra coisa, eu apareço na cara dele. Oi, fulana, bom dia. Oi, bom dia. Com quem eu falo? Doutor Henrique falando aqui, prazer, carinha feliz. E geralmente o paciente não só clicou no anúncio, ele já falou alguma coisa. E você pode até colocar uma mensagem automática para estimular ele a falar, sabe? Às vezes, só, se você quiser colocar uma mensagem automática, eu acho que deve ser alguma coisa tipo assim: oi, quem está falando aqui é a doutora Giovana. Aqui você não vai conversar com o robô, sou eu mesmo. Né? No momento, eu não consigo te responder. E aí, tipo assim, deixar essa mensagem automática só para quando você não puder responder. No momento eu não consigo responder, mas me fala aqui como que eu posso te ajudar. Vai ter muito paciente, eu suspeito que inclusive a maioria nem vai responder nada. Porque às vezes ele só clicou no anúncio lá para ter a sua conversa no WhatsApp dele, porque depois ele vai conversar com você. Tem muito paciente que pensa assim. Mas enfim, aí o paciente vai lá e fala: ah, meu nome é Giovana. Tem paciente que é velho, que é um anjo. Falou: oi, doutor, muito obrigado pela atenção. Meu nome é Giovana, eu tenho tantos anos. Ele já te entrega tudo, de mão beijada. Tem tantos anos, eu tô com esse problema, tal, eu queria saber como funciona o tratamento, preciso de agendar uma avaliação para você avaliar, eu já consigo ter um orçamento pelo WhatsApp. Mas tem paciente que não, tem paciente que clica no anúncio e escreve assim: preço. E tem nem isso, só coloca um cifrão e um ponto de interrogação. Isso. Mas mesmo assim, esse paciente, se você trabalhar direitinho, você conseguir aquecer ele, você consegue conduzir ele até o seu tratamento. Por incrível que pareça. Eu já tive muito paciente que eu achei que fosse lead ruim, fechando o tratamento comigo, no fim das contas. E geralmente eu faço assim, ainda mais no início do mês. Início do mês é uma loucura, né? Porque não fechei tratamento ainda e tal. Usar o gatilho mental dá oportunidade. Na comunicação, depois que você desenvolveu todo esse raciocínio com o paciente, é chegar lá na frente e mostrar para ele que você tem uma oportunidade. Que na percepção dele é uma oportunidade assim, velho, feita sob medida para mim. Preciso de agarrar essa oportunidade. Alguma coisa do tipo: olha só, fulana, nesse mês, ou então, sei lá, eu abri 10 vagas para fazer um esquema diferente aqui no consultório. E geralmente esse tipo de consulta inicial, quanto que custou a consulta básica? 230. 230. Geralmente esse tipo de consulta, isso depois que o paciente entendeu tudo, tá? Geralmente esse tipo de consulta eu cobro aqui no consultório R$ 300. Mas
Se você agendar a sua consulta de avaliação agora, eu já vou te passar aqui 2 horários que eu tenho disponíveis para essa semana. Eu consigo fazer essa consulta para você por 230. É uma oportunidade. Ou então, quem sabe, aí essa parada da avaliação sem custo, né? Isso aí, velho, vai muito... Eu acho que você tem que se sentir bem. Você tem que se sentir bem. E assim, eu já fiz muita avaliação assim. Como estratégia mesmo, comercial. Fraga, então, é a mesma parada, eu explico para o paciente a oportunidade, e aí ele chega lá no meu consultório, o meu tratamento é mais caro. É mesmo, mais caro do que a média, sabe? Do mercado. Pô, essas clínicas pai aí, para tirar um siso, é R$ 200, né? E aí chega lá no meu consultório, é 3.500. É muito mais caro. Mas, enfim, quando ele chega, a função principal, o objetivo principal da conversa no WhatsApp é levar ele lá pro meu consultório. Se o cara chegou lá no meu consultório, velho, nossa, minha conversão é tipo assim, 90%. A chance dele não fechar comigo é baixa. Porque eu também tenho todo um protocolo, tem toda uma sequência lógica, né, que a gente desenvolve também esse raciocínio e tal. Então a função da primeira consulta nem é só saber qual que é o problema do paciente, explicar para ele qual que é a solução. É você se conectar para ele e explicar, mais do que explicar qual que é a solução, é deixar muito claro para ele que você é a solução, que é o seu tratamento que é a solução e que ele tem a oportunidade ali de fazer com você. De começar agora, já semana que vem já dá início, mas tem que fechar hoje, sabe? E aí, enfim, tem uma série de gatilhos mentais, de estratégias, de ferramentas assim de persuasão que a gente pode usar para otimizar isso. O plano ideal para você seria esse, como eu te falei, aprender a captar paciente. Mas o marketing você já faz sozinho, já tem um tempo, continuar fazendo. Refinando ele cada vez mais. Ah, troquei meu produto, troquei minha ideia, você já mudou várias vezes, e tudo bem. Mas escolha uma coisa que faça sentido para você, que você gosta de fazer, que você acha que vai te trazer um bom retorno financeiro, que vai te trazer satisfação, e foque nisso. Acredite no seu projeto. Fala só disso. Fala só das vantagens disso, fala só dos pacientes, das dores dos pacientes. Depois que você dominar isso, o seu tráfego vai ficar cada vez melhor. Claro que tráfego pago é muito complexo, assim, né? Para começar, não. Para você criar a sua primeira campanha, é simples. Para você começar a ter paciente, é simples. Mas a ferramenta te possibilita muitas coisas. Então você pode gravar um vídeo específico para quem pesquisou sobre o tema tal nos últimos dias, é mulher, tem 40 anos, mora em Belo Horizonte e entrou no seu canal no YouTube e não te segue ainda no Instagram, sabe? Tipo assim, você consegue falar, velho, é para essa pessoa aqui, ó. Pega aqui 1 milhão de pessoas, é para essa e essa só que é para mostrar. Essa ferramenta possibilita isso. É um negócio bizarro de tão poderoso. Por isso que a sua comunicação no orgânico tem que ser muito certeira, velho. Principalmente por esse motivo. Porque você tá começando agora, né? Então vai ter paciente de tudo quanto é tipo aí te chamando. Porque, porra, ia ser bom demais, não ia? Já pensou? Se eu contratasse uma pessoa que resolvesse tudo e eu só tivesse que tratar dente? Porra! Só que não funciona, velho. A responsabilidade... Não funciona. Oh, Fato. não é o deles que tá na reta. Saca? Eles não estão nem aí. Tipo assim, deve funcionar pra outra coisa. Mas para consultório odontológico não funciona. É legal testar coisas, mas testa coisa dentro disso que eu tô te falando. Fraga, não testa... Vou botar um chatbot para ver, não vai dar certo, já tô te falando. Mas é isso. Se fizer desse jeito, vai dar certo. Vai dar certo.